Bem, paz do Senhor para os irmãos. Mateus, capítulo de número 24, versículo 7 até o versículo de número 14, está escrito assim: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados e trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos seguidores, falsos profetas, seguirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Essa é a versão da King James, eu tenho usado muito, e assim, já era para eu ter me manifestado aos irmãos, mas a gente, devido aos compromissos, vai adiando, postergando um pouquinho. Espero que todos estejam bem com você, com seu lar, com sua família, com a fé. Assim, poderíamos fazer uma série de perguntas, né? Bem como, na verdade, esse é o tempo que Deus nos deu para viver e para viver nele da forma como ele nos tem dado. Então, não temos uma outra alternativa, não temos um plano B para vivermos. O plano é esse mesmo. E eu preciso falar alguma coisa para os irmãos, hoje bem rapidinho, falar sobre nossa ceia que em junho, infelizmente, não acontecerá, né? Nós estamos às vésperas aí já do segundo domingo, primeiro domingo já passou, não servimos a ceia aos idosos, nos mesmos moldes que fizemos no mês de maio, estávamos sob vigência de decretos do município e, infelizmente, não faremos agora no mês de junho, por algumas razões que eu vou motivar os irmãos, que eu vou dizer para vocês. Nós estamos na vigência, né, de um decreto que se sucedeu a outro decreto do município de Teófilo Otoni. Até o próximo dia 14, a gente está com as restrições aumentadas, né, com as restrições bem arrojadas, bem arrochadas mesmo. Talvez a gente precise fazer algumas coisas a mais. Eu vou prestar algumas informações aos irmãos. Eu estou falando de decreto, né? E o decreto veio nos informando sobre como proceder, né? Ele, na verdade, reedita o decreto anterior e dizendo do que afeta a igreja. 15 pessoas, apenas 15 pessoas podem estar congregadas ou reunidas dentro do processo de obediência. E isso sinaliza para a gente que a reunião não pode ser mais de que 15 pessoas, sob pena da desobediência. E se não podemos reunir com mais de 15 pessoas, muitas das questões ficam inviabilizadas, né? Se nós não podemos reunir, nós não podemos de outra forma proceder. Eu vou mostrar aos irmãos alguns dados gráficos, né? Vou tentar projetar aqui na tela para os irmãos, para que vocês acompanhem. Não são informações novas, não. São informações que o município já disponibilizou, vem fazendo isso quase que diariamente nos seus dados. E observe os gráficos aqui que vou mostrar para os irmãos. Enquanto isso, eu faço a leitura dos dados, pelo menos de forma muito rápida para os irmãos. Os últimos 10 dias, ou seja, do dia 1º até o dia 30, até o dia 10, né? Se é 10 dias, é do dia 1º até o dia 10, até ontem, 10 de junho, né? Hoje é 11, então dia 1º até o dia 10. Os dados da doença, da Covid-19 em Teófilo Otoni preocuparam. Foram preocupantes, continuam preocupantes.
O gráfico vai mostrar para vocês alguma coisa chamada curva. Talvez muitos irmãos não compreendem muito bem o que é. Curva é esse risco que você está vendo no gráfico, né, que começa mais embaixo, na parte esquerda, a tendência dele é subir. Isso é o que o pessoal vem chamando de curva. Tá, o primeiro gráfico que eu mostro para os irmãos aí é o gráfico dos casos confirmados, né, do número de casos confirmados. Que no dia 2, em Teófilo Otoni, tinha 291 casos, eles foram subindo, de forma que do dia 2 até o dia 10, que foi ontem, nós tivemos praticamente ou quase dobrados os números. Do dia 31 de maio para do dia 10, é praticamente o dobro. Me parece que eram cerca de 255 casos no dia 31 para 456, 201 casos no período de 10 dias. De 10 dias é o acréscimo. Então, curva é isso. Nós tivemos no número diário aumentados aí vocês podem ter no dia 2 de junho um aumento, um acréscimo, né, de 36 casos, dia 3, 32 casos. Olha o dado aqui, no dia 9, deixa eu voltar dia 8 um pouquinho. Dia 8, está no gráfico aí para vocês, nós tivemos um total de 10 casos acrescentados. 10 casos. Dia 9, 23 casos. Do dia 9 para o dia 10, aumentaram 62 casos. Não sei do dia 10 para hoje, dia 11, o que nós teremos. O próximo gráfico que a gente tem aí é o número de pessoas que vêm sendo curadas, né? No dia 2 nós tínhamos um número de pessoas recuperadas da ordem de 79, para o dia 10, número de 184, então graças a Deus muitas pessoas vêm sendo recuperadas também. Agora, com relação ao número de óbitos, veja bem, em todos os gráficos, essa curva, a linha vai só subindo, No dia 2 nós tínhamos 11 casos, dia 2 nós tínhamos 11 casos, no dia 10 nós já tínhamos 17 casos. Repetindo, dia 2 nós tínhamos 11, no dia 10, do dia 2 para o dia 11, 6 casos a mais, portanto, 17 casos confirmados até o dia 11. Esses números são importantes para a gente, para as decisões que o pastor precisa tomar com relação à igreja, e a gente vai manter as nossas lives, os nossos cultos transmitidos. Irmãos, é bom? É agradável? Sim, obviamente que não. Obviamente que não. Vocês não imaginam, né, uma espécie de desilusão que é chegar na igreja e não ter os irmãos. Sei que muitos de vocês estão com muita saudade da igreja. Nossa, como isso pesa, como isso dói. Muitos dos irmãos com muita saudade. Eu diria praticamente todos os irmãos, né? Com muita saudade. E quando escuto isso dos irmãos, amados, o coração pena de cortar. Mas, lamentavelmente, esse é o tempo que o Senhor tem nos dado para viver. Ele vai passar. É como a dor no momento que ela está acontecendo, parece ser insuportável. Mas quando ela passa, vem o tempo de bonança, vem o tempo de calmaria. Essa dor vai passar. Então nos compreenda com relação à ceia, peça a oração de todos, peça a compreensão dos obreiros, de todos os obreiros. Eu sei que cada cabeça tem um tribunal, tem um juízo aí, mas as decisões precisam ser essas, não podem ser de forma diferente. Continuemos a orar, continue a orar, obreiros, senhoras, senhores, adolescentes, jovens, igreja, continuemos a orar, continuemos a repreender esse mal. Repito, continuemos a repreender esse mal que vem pesando sobre a terra e pedir a Deus que nos cure, que nos livre, e pedir a Deus que a todos livre desse momento tão difícil. Devem ficar as lições,
e que o Senhor assim possa nos dar dias melhores. Eu falei dos gráficos aí, mas hoje de manhã ainda eu ouvia umas reportagens nas emissoras de rádio, nos jornais locais, e eles davam conta de que a nossa estrutura hospitalar está praticamente saturada. Então o Teófilo Otoni não vive só de Teófilo Otoni, nem atende só a Teófilo Otoni. Nós somos, só no Nordeste do estado de Minas, mais de 60 municípios. E Teófilo Otoni ainda é referência para o extremo sul da Bahia, e não sabemos como será. Precisamos fazer a nossa parte. Se possível, não saia à rua, se sair, use máscaras. Atenda os governos. Não sei qual que é o seu nível de fé com relação a isso, não. Seja obediente. A obediência pode nos abençoar. Um abraço a todos. Um abraço a todos. A toda a família pentecostal. Continue a orar. Continuemos a orar para que Deus possa nos abençoar. Então não teremos nossa ceia, não chegaremos aos lares com a ceia, não é seguro entrar na casa dos irmãos. Nós já tivemos várias famílias da igreja que foram alcançadas pela Covid-19. Graças a Deus, todos os irmãos e irmãs, ao que sei, ao que tenho de notícia, estão bem, alguns ainda recuperando em fase de recuperação, mas nada grave com ninguém da igreja. Deus abençoe vocês, obrigado. Continuemos a orar uns pelos outros, a cuidar uns dos outros, a interceder uns pelos outros, a ligar, telefonar, mandar uma mensagem, seja lá qual for a forma de cuidar, nós não podemos nos dispersar. E que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, tenha uma tarde abençoada, tenha um tempo abençoado, que o Senhor seja com vocês. E seja conosco, né? Claro.